Doutor Edson, conta pra gente, né? Como que o coronavírus tem atingido o sistema respiratório das pessoas que são infectadas? Todo mundo faz essa pergunta e sempre tem essa dúvida, né? O que ele pode provocar, especialmente na parte respiratória, que é disparado a mais atingida pelo vírus. Bom, o coronavírus ele vai provocar uma doença respiratória que a gente conhece bem, que é a gripe. Os sintomas são bem parecidos. Então, a pessoa vai ter febre, normalmente é uma febre mais alta, que tem uma certa dificuldade em abaixar com os medicamentos que a gente usa, falta de ar, tosse, cansaço, dor no peito, dor nas costas, fraqueza, muito mal-estar, a pessoa quer ficar mais deitada, acamada, perde um pouco o apetite, perde o olfato. Então, assim, são sintomas que a gente conhece, bem característicos de gripe, mas nós precisamos lembrar que nem sempre vem com todos esses sintomas. Muitas vezes vem sem febre, especialmente nas pessoas mais idosas, então nós precisamos ter muito cuidado nessa camada da população e ficar atento aos sintomas de falta de ar, de cansaço, de dificuldade para respirar. O conselho que a gente dá hoje é assim: pessoa teve sintoma de gripe, está com dificuldade de respirar, precisa procurar atendimento médico, porque pode estar relacionado ao coronavírus. Tem outros vírus respiratórios, a gente vai começar o inverno, que é um período que aumenta, mas nós estamos vivendo a pandemia. Então, até prova em contrário, sintomas respiratórios são sugestivos de coronavírus. A gente precisa investigar. Tem algum cometimento no pulmão? Dá para visualizar por meio de radiografias? Tem alguma coisa que está dando para investigar agora, que já faz um mês está aqui no Brasil, já faz mais tempo em outros países, né? Sim. O que nós temos com relação específica ao pulmão e os casos que complicam mais? Ele provoca uma pneumonia grave, uma inflamação muito severa do pulmão, que a pessoa precisa de internação hospitalar e, em alguns casos, precisa de um tratamento em terapia intensiva. Esses pacientes vão para a UTI. O exame de escolha nesses pacientes graves é a tomografia de tórax. A radiografia, o raio-x convencional, ele falha muito nessa avaliação respiratória, porque são lesões muito discretas, muito pequenas, que não aparecem no raio-x. Então, a gente chegar e falar, eu quero fazer uma radiografia de tórax, um raio-x convencional. Muito provavelmente o resultado não será bom, especialmente nas fases mais iniciais das doenças, nos primeiros dias. Então, o exame de escolha para esses pacientes mais graves e internados é a tomografia. Ali sim, a gente vai ter algumas alterações bem sugestivas da Covid-19. E é uma inflamação, em alguns casos, muito grave no pulmão. Isso a gente precisa ficar atento, fazer os exames, a gente tem condição de fazer aqui na Santa Casa, para poder tratar adequadamente esses pacientes. Mas, resumindo, é uma pneumonia mais grave, mais severa, nos pacientes que complicam. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo de risco. Agora, eu vou falar primeiro dos idosos. Como que é atingido neles? Por que eles são mais vulneráveis? Conta para a gente um pouco. Isso. A questão do grupo de risco, ela foi estabelecida no início na China, os primeiros casos, aperfeiçoada na Itália, e isso muda o tempo todo. O que é o grupo de risco? Quem pode sofrer mais? Basicamente, os idosos acima de 60 anos, que foi estabelecido, com alguma doença associada. Então, são pessoas que normalmente têm alguma doença cardíaca, uma doença pulmonar, têm diabetes, estão fazendo algum tratamento que diminui a imunidade, como algum tipo de tratamento para câncer, quimioterapia, radioterapia, doenças reumatológicas, quem tem lúpus, artrite reumatoide. Então, essas pessoas acima de 60 anos, com alguma doença associada, é o grupo de risco tradicional. Mas isso muda um pouco. Se você pega, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, diabética grave, que usa insulina, que tem um difícil controle, às vezes tem pressão alta associada, essa pessoa é grupo de risco, não importa a idade. Mas, às vezes, você tem uma pessoa de 40 anos com uma asma, uma doença respiratória leve, bem controlada, que trata certinho, usa medicação regular, faz as suas atividades, ela não está no grupo de risco. Então, o grupo de risco a gente precisa individualizar, é uma avaliação caso a caso. Claro que isso é importante para as políticas públicas, você precisa ter um cuidado maior nesses grupos, mas não significa assim, eu tenho asma, eu sou grupo de risco. Não, você pode ser, a gente precisa avaliar como é que está o controle da sua doença. Tá? Mas, de uma forma geral, pessoas acima de 60 anos, com doença associada, ou mesmo mais jovens, que têm uma doença de difícil controle, um pouco mais grave, que diminui a imunidade, elas são consideradas grupo de risco. A gente tem que ter uma atenção especial.
Rinite e sinusite entra nessas doenças ou não? Não, são doenças mais leves. E é outro fator de confusão, porque nessa época do ano aumenta, né? A gente vai começar o inverno, a gente vai ter um período que chove muito pouco, a temperatura cai, é mais seco, então doenças alérgicas aumentam. Lógico, se a pessoa tem uma sinusite crônica, com crises o tempo todo, usa muito antibiótico, faz uso de corticoide que abaixa a imunidade, ela pode entrar no grupo de risco. É uma avaliação caso a caso. De forma geral, não. Você não vai pegar a rinite que acomete grande parte da população, mas que é sazonal, ela acontece mais em algumas épocas do ano, essa pessoa não está no grupo de risco. Doutora, a gente fala do grupo de risco, mas tem muitos jovens também morrendo por conta do coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo. Por isso que é importante o isolamento social? Sim. Os jovens, inicialmente, eles foram muito pouco atingidos, crianças menos ainda, mas na avaliação da China e da Itália. Itália, lembrando, é um país que tem uma porcentagem de idosos um pouco mais alta do que as que a gente conhece no restante do mundo, especialmente aqui no Brasil. Mas, à medida que a doença avança, a gente tem visto que os jovens também são acometidos. Essa semana morreu no Brasil um jovem de 20 e poucos anos. Então, assim, isso tem casos relatados, Espanha, Estados Unidos, que aí são populações já um pouco mais jovens, como é a nossa aqui. A gente tem uma grande preocupação no Brasil, como é que o vírus vai se comportar à medida que a doença avança nas comunidades mais carentes. Favelas, grandes aglomerações populacionais com uma condição de saúde que não é muito adequada, numa população mais jovem, com doenças associadas. Vamos lembrar específico no caso nosso, tuberculose, que ainda tem muitos casos. Então, alguns pesquisadores acreditam que o Brasil pode rejuvenescer a Covid. Então, ao invés de ser essa doença que mata mais idosos, ela pode começar a matar mais jovens. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa diferenciação. Não, jovem é tranquilo, não vai ter problema sério. Pode ter. Nós não podemos menosprezar. A gente tem que cuidar de todo mundo. Como que o senhor vê a situação do Brasil hoje em dia? O Brasil fez algumas medidas muito corretas, especialmente o isolamento social mais precoce. Isso a gente tem que elogiar. E fazer um elogio específico ao estado de Minas, que é onde a gente está inserido. Minas adotou uma quarentena mais precoce, a prefeitura está adotando as medidas de forma absolutamente correta, com base no que a ciência diz. O isolamento social ele é fundamental na fase que nós estamos, e não está na hora de relaxar nesse controle do isolamento social. O Brasil registrou a semana passada 1 mês do primeiro caso oficialmente documentado. Isso significa que nós estamos começando a acelerar a curva. Então, a gente vai começar a ter um aumento dos casos que a gente tem observado diariamente. O número aumenta, o número de mortes aumenta. O isolamento social, como foi feito mais precoce aqui, nós acreditamos que vai ter um resultado muito bom. Já está tendo um resultado importante em algumas cidades menores, como é o caso da nossa. A gente não tem caso documentado ainda, tem casos suspeitos, aguardando o resultado de exame, mas o isolamento está dando um resultado bom. E por que é importante manter nessa fase agora? O isolamento social nós vamos ter uma diferença significativa daqui 2, 3 semanas, porque aí é onde a curva aumenta, é onde você tem a explosão do número de casos e o sistema de saúde não comporta, ele entra em colapso. Se você segura a transmissão na fase que nós estamos agora, aí nós vamos ter um reflexo muito positivo daqui a pouco. Então, às vezes, a gente basear assim, olha, tem 1 mês, tem poucos casos, são poucas mortes, já podemos liberar tudo, isso é um erro. Os países que não acreditaram nisso, que ignoraram o potencial da doença, estão pagando um preço muito caro. Itália, Espanha, Estados Unidos, para citar como exemplo. Demoraram o isolamento social, demoraram a fazer exame, o resultado foi o colapso do sistema de saúde. A gente não pode entrar na mesma rota, no mesmo ritmo de casos que eles tiveram. Então, acho que o isolamento foi muito importante ter adotado mais precoce, a pessoa acertou nesse sentido, mas não está na hora de relaxar. A gente precisa manter um pouquinho mais. Doutor, a gente, quando começa um resfriadinho, uma suspeita de gripe, a gente se automedica. É errado, mas a grande maioria das pessoas fazem isso. Quais remédios elas não podem utilizar? É bom se medicar agora? Tem que procurar o médico? Fala para a gente um pouquinho sobre essa automedicação nesse momento. Não só na epidemia, na pandemia agora do coronavírus, mas a automedicação é um problema sempre. Especialmente com as notícias que a gente vê hoje nas redes sociais. As fake news dominam o noticiário, a pessoa acredita mais em fake news do que em notícia que vem da imprensa séria, que está fazendo um bom papel,
embora alguns grupos políticos achem que não, mas a imprensa está cumprindo o seu papel, ela verifica as fontes de informação e passa aquilo que é correto. Com relação à medicação, vou dar um exemplo da hidroxicloroquina, que é o medicamento do momento agora e da moda. Alguns estudos foram feitos em pacientes graves, internados em UTI, com bons resultados. Então, uma droga promissora. Esses resultados eles foram feitos de uma forma rápida, não tem outra forma de ser diferente, nós estamos no meio da pandemia, não dá para exigir um estudo absolutamente perfeito, porque isso leva tempo. São resultados promissores em pacientes graves. Você não pode generalizar isso e passar para a população que é um tratamento altamente eficaz e que todos podem fazer. Tem efeito colateral, ele é usado para outras doenças, os pacientes ficam sem. Então, numa classe de pacientes graves em UTI, você pode tentar. De outra forma, não estamos autorizados a fazer isso. Medicamentos para tratamento de gripe, quem vai se medicar em casa. A recomendação hoje, e também um pouco polêmica, é tentar evitar o ibuprofeno. Por quê? Alguns pacientes na Itália que usavam ibuprofeno tiveram uma associação com uma evolução desfavorável da doença. Então ligou o sinal de alerta. Olha, vamos tentar evitar essa medicação. De forma geral, não tome nada em casa, a não ser os seus medicamentos de uso contínuo para as doenças que você já trata, isso não precisa interromper nada, segue tudo. Pressão alta, diabetes, asma, doenças reumatológicas, continua o tratamento absolutamente normal. Se tem dúvida, entre em contato com o seu médico. Se tem dúvida sobre gripe, procure atendimento médico, não faça automedicação. Às vezes a gente vai ter efeito colateral, problema de remédio, que pode ser também ruim, não só por conta da gripe, mas por outros efeitos adversos.